Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Uma tradição fala em 10.000 talentos. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão no teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está no céu, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a terra da Judeia, além do rio Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus caros amigos e amigas, esse evangelho é muito claro, né? Jesus fala hoje aqui para nós sobre o perdão. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. E veja, o 7 para os judeus significava a perfeição. O 7 na Bíblia significa perfeição. Então, por exemplo, nós temos 7 sacramentos, são todos os sacramentos, a perfeição dos sacramentos, né? Nós temos aí 7 dores da Virgem Maria, 7 dores de São José. 7 aparece muitas vezes, 7 dias da semana, né? Enfim, o 7 significa algo perfeito. Então, Pedro quis dizer, muitas vezes, que Jesus responde, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na linguagem hebraica quer dizer sempre, perdoar sempre, né? Sempre que o outro estiver arrependido, pedindo perdão, ser perdoado, né? É uma das coisas realmente mais difíceis na nossa vida, né? Eu penso, porque não é fácil a gente perdoar, né? Quando alguém faz o mal para a gente, calunia, fala mal, despreza, ofende, tapeia, né? A gente fica com raiva, né? A gente fica mordido, na verdade. Mas Jesus manda perdoar. E manda perdoar sempre. Por quê? Aí vem toda a fundamentação teológica disso. Porque ele nos perdoou e nos perdoa todos os pecados. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante ao rei que vai acertar conta com seus empregados, e chega um empregado que lhe deve 10.000 talentos. Jesus exagera realmente nessa dívida, para mostrar qual é a dívida que nós temos com Deus. Olha, um talento, na linguagem hebraica, significava 35 quilos de ouro. 35 quilos de um talento. O Evangelho diz que o Chico devia 10.000 talentos. Se for transformar isso aí em reais hoje, nós vamos chegar em uns 6 bilhões de reais. Ou seja, uma dívida impagável. O que Jesus quis dizer é que, diante de Deus, nós tínhamos uma dívida impagável. Pelo motivo que eu já expliquei aqui muitas vezes. O pecado fere a majestade infinita de Deus. Então, a culpa do pecador torna-se infinita, porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Como esse preço a pagar é infinito, é por isso que o próprio Cristo teve que vir pagar essa conta, porque nenhum homem podia pagar essa conta, diz o Catecismo, lá no parágrafo 616, que ainda que o homem mais justo morresse na cruz, não seria suficiente, porque a vida de um homem é uma vida de valor finito, mas a vida de Deus tem um valor infinito. Então Jesus veio oferecer a sua vida de valor infinito para pagar diante da justiça divina o preço do nosso perdão, nosso resgate. São esses 10.000 talentos, a nossa dívida. E Deus nos perdoou, porque nós clamamos perdão diante dele e ele nos perdoa, né? Então agora também eu tenho que perdoar os outros.
Se o Senhor Deus me perdoou 10.000 talentos de dívida, eu não vou perdoar o outro que deve para mim 100 moedas? Eu vou agarrá-lo pelo pescoço, jogar na cadeia? Não. Vou dar um tempo para ele me pagar. Né? Porque o patrão o rei foi misericordioso com o seu empregado. Primeiro ele mandou vender a mulher, os filhos, todos os seus bens para pagar um pouco da dívida. Mas o empregado caiu aos pés dele e pediu clemência. Então, o patrão perdoou toda a dívida. É Deus que nos perdoa toda a dívida. Esse rei aí é Deus que nos perdoa toda a dívida. Né? Então, ele fala, se vocês também não perdoarem, né, aqueles que lhes devem, o Pai vai fazer isso com vocês. Você vai jogar vocês na cadeia até pagar o último centavo. Sabe o que eu vejo aí? O purgatório. O purgatório é uma cadeia onde vão ficar presos até pagar o último centavo. Né? A igreja chama o purgatório de uma cadeia, porque ali a alma não pode fazer mais nada por ela. É uma analogia. Quem está preso numa cadeia comum não pode fazer nada mais, não pode, né, sei lá, não pode arrumar comida, não pode trabalhar. Depende em tudo de todos que estão fora. A alma do purgatório é assim, ela não pode mais, né, conquistar méritos diante de Deus, porque isso termina com a morte. Ela depende de todo mundo. Então, o patrão disse para esse mal empregado, né, põe ele na cadeia até ele pagar o último centavo que ele deve. Né? São embasamentos do purgatório que a igreja vê também aí. Né? Então a gente também terá essa oportunidade. Mas o melhor é perdoar aqui nesse mundo. E quanto mais difícil for perdoar, mais mérito nós vamos ter diante de Deus. Perdoar uma ofensa pequena, a gente tem um mérito diante de Deus pequeno, mas quando a gente perdoa aquela pessoa que, não sei, emprestou de você 10.000 reais e não te pagou, e nem mais fala com você, vira as costas, vai embora, e você perdoa. Não é fácil não, né? Aquela pessoa que vendeu para você um carro que estava estragado, e o carro funde o motor na sua mão, né? Você fica com raiva, né? Sabe, no fundo, meus irmãos, o perdão é algo muito difícil. Então, nós temos que ter a graça de Deus. Não é fácil perdoar sem a graça de Deus. Né? Só olhando para o Cristo na cruz, perdoando os seus algozes e pedindo a Ele essa força para perdoar, que a gente consegue perdoar. Não é fácil perdoar uma traição, um adultério, né? Um assassinato de um filho. Tem gente que passa por coisas terríveis nessa vida, meus irmãos. Não é fácil, não. Mas tem uma coisa, quando a gente consegue perdoar o inimigo, São Paulo fala que a gente acumula carvões em brasa sobre a sua cabeça. Essa citação está lá na carta de São Paulo, aos Romanos, capítulo 12. O que significa isso, acumular brasas ardentes sobre a sua cabeça? Significa o seguinte, que quando você perdoa o outro, você amolece o coração dele. Você quebra o coração dele. E ele se arrepende. Veja a força do perdão. Foi o que Cristo fez no Calvário. O Cristo no Calvário perdoava os seus algozes. E o que aconteceu no Calvário? Dimas se converte, o bom ladrão. O centurião romano se converte. Quando Cristo morre, o centurião diz, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Por que São Paulo se converteu? Porque ele chefiava o apedrejamento de Estevão, não é? Santo Estevão. E Estevão, morrendo, dizia a Deus, não leve em conta o seu pecado. O que aconteceu com Paulo? Se converteu. Cristo encontrou com ele no caminho de Damasco e ele se converteu. Então, se é difícil de um lado perdoar, de outro lado, a graça do perdão é muito grande. Não só para quem perdoou, mas para aquele que foi perdoado. Deus acumula carvões em brasas sobre a sua cabeça, de São Paulo. É uma experiência das mais difíceis na vida cristã. Mas eu estou convencido de que quem passar por essa prova, a prova do perdão, realmente é cristão. É um imitador de Cristo. É um imitador dos santos, é um imitador dos mártires que morriam perdoando os seus algozes. Hoje nós estamos celebrando a festa de 2 mártires, né? São Ponciano e São Hipólito. Os dois, é engraçado, Ponciano era papa e Hipólito foi meio antipapa. Brigava com Ponciano, que não aceitava uma porção de coisa de Ponciano. Mas os dois foram presos na perseguição romana, foram levados para a ilha da Sicília, os dois foram martirizados. O martírio uniu os dois. Então, os mártires morriam perdoando os seus algozes. Que Deus, então, nos dê essa força, essa graça. Se tem uma coisa que vale naquela frase que Jesus diz, né? Sem mim nada podeis fazer, é perdoar sem a sua graça. Eu repito o que dizia Santo Agostinho, né? O que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. O que é impossível à natureza
é possível a graça de Deus. Então, meus amigos, quando a gente não conseguir perdoar alguém, olhe para o Cristo na cruz. Peça a Ele a sua força, a sua graça para poder perdoar. Peça a Nossa Senhora, né, que viu Jesus ser crucificado, seu filho, não odiou ninguém, não pediu vingança para ninguém, não, entregou nas mãos de Deus seu filho morto pela salvação da humanidade. Que Nossa Senhora, essa rainha do perdão, né, conceda também a nós, meus irmãos, a graça de sermos assim também, sabemos perdoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.